Paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Graça e paz. Começando mais um estudo, terceiro, unidade 3, os fundamentos teológicos da fé cristã. Bacana. A existência de Deus. Pessoal, falar sobre a existência de Deus, nós temos que nos reportar aos filósofos antigos. Antes de Cristo, 400 antes de Cristo, 500 antes de Cristo. Esse debate é antigo, pessoal. Como os gregos foram os primeiros a questionar, a pensar. Platão, Aristóteles, outro filósofo, vocês pesquisem aí sobre os argumentos desses dois filósofos sobre a existência de Deus, que vocês vão ficar surpresos, tá? Tem também filósofo cristão, Thomas de Aquino, tem o Agostinho, tá, pessoal? Anselmo, tá? Então vocês vão ficar surpresos. Então, o debate sobre a existência de Deus tem filósofos, tem cientistas e teólogos, tá? Pesquisem também alguns cientistas sobre seus argumentos sobre a existência de Deus, que vocês vão ficar surpresos, tá, pessoal? Com a bagagem científica que esses grandes gênios da humanidade falaram sobre Deus. Tudo bem? O caráter de Deus, tá, pessoal? Ele é eterno, ele não muda, ele não mente, ele não pode se contradizer, ele não pode pecar, ele não pode falar, ele não pode praticar injustiça, ele é totalmente imparcial. Então, sabendo que caráter é traço da personalidade, então, alguns argumentos aqui sobre o caráter de Deus, tá? Testemunho da sua existência, testemunho do mundo físico, no ser humano, por aí vai, tá, pessoal? 1, argumentos cosmológicos, argumentos teológicos. Teologia estuda as evidências dos desígnios ou propósitos aparentes da natureza. Muito interessante o livro de vocês. 3, argumentos moral, a questão do livre-arbítrio de cada ser humano. Argumento ontológico, este argumento trata de estudo científico de um ser quanto à sua existência, seu viver e agir, e por aí vai, tá? 5, na sua revelação ao mundo, na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho. Deus revelou-se não apenas na criação, mas muito especialmente na pessoa do seu Jesus Cristo, tá, pessoal? 6, na sua palavra, a Bíblia Sagrada. São muitos os argumentos da palavra de Deus, defesa da Bíblia, tá? 6, que vai falar o livro de vocês. No capítulo 2, o criacionismo bíblico, tá, pessoal? Quando fala de criacionismo bíblico, não só tem o criacionismo bíblico, tem o criacionismo religioso, criacionismo científico. Embora o criacionismo bíblico também possa ser científico também, tem muita coisa científica que o criacionismo bíblico vai mostrar. Mas de início vocês vê sobre esses 3 tipos de criacionismo, tá? Criacionismo bíblico, científico e o religioso. Vocês vão ficar estarrecido com tantos argumentos, muito interessante. 2, porque não queremos na evolução orgânica. Vai falar aqui a evolução orgânica do Darwin. 2, fundamento da teoria de Darwin. Aqui o livro Origem das Espécies. 2, refutações científicas ao evolucionismo de Darwin. Entendeu? Muito interessante. Argumentos osteológicos, ciência que estuda a estrutura dos ossos. Uma peculiaridade humana é que nenhum animal inferior tem mãos com dedos polegares, somente o homem. Então, interessante. Argumento genético, olha só, o livro de vocês vai abordar todas essas questões. Refutações científicas ao evolucionismo de Darwin, argumentos morfológicos, ciência que estuda a estrutura do corpo humano, argumentos dos fósseis, todos os animais reproduzem conforme a sua espécie, está no livrinho de vocês. Argumento do processo contínuo de evolução, entendeu? 2, posição da Bíblia acerca da criação, muito interessante. 2, a Bíblia distingue o Criador e criatura.
222, descrição bíblica da criação, muito interessante. Jesus em Betânia, por aí vai. Jesus visita Lázaro, Maria, onde os pés de Cristo com um nado puro, um precioso unguento, muito interessante. Tá, pessoal? Descrição bíblica da criação. Esse último aqui, vocês desconsideram, tá? Um Jesus em Betânia, acho que foi colocado aqui por engano, tá? Não tem coerência com o assunto, tá bom? 3 aqui, capítulo 3, a realidade do pecado e da salvação, tá, pessoal? Conceito de pecado em diferentes confissões e correntes filosóficas, tá? Ciência cristã, o pecado, emoção e ilusões. Espiritismo nega a existência do pecado. Ateísmo, o pecado é negado e combatido. Teologia da libertação considera o pecado como uma opressão social de um grupo. Humanismo, o pecado não existe. Então tem esses conceitos aqui para vocês dar uma estudada. A negação do pecado no iluminismo, tá? Essas duas figuras aqui. 3.3, a descrição bíblica acerca do surgimento do pecado. Adão e Eva aqui, onde tudo começou. O pecado original por Lúcifer, tá? A descrição bíblica. A tentação de Adão e Eva, bem conhecida de todos nós. 3.4, os efeitos do pecado como evidência da queda. A autopercepção do pecado, a universalidade do pecado. 3.5, a providência da salvação. Vocês entenderam? Que a Bíblia é bem recheada de informações coerentes. O capítulo 4 vai falar basicamente sobre a divindade de Jesus Cristo. 4.1, o reconhecimento da pessoa de Jesus. O livro de João, pessoal, é um livro que vocês vão ver muito Jesus como Deus. Tá? 4.2, as opiniões e os conceitos de várias religiões e filosofias sobre Jesus. Então, para testemunho de Jeová, Jesus é um Deus menor que Jeová. Os mormons, homens como nós, evoluiu para Deus. Os muçulmanos, simples profeta. Os judeus, é o impostor que alegava ser o Messias. Budistas, ser elevado e iluminado. Hinduísta, maravilhoso, compassivo com os pobres, e por aí vai. Opiniões e os conceitos de várias religiões e filosofias sobre Jesus. Confucionista, Cristo era um bom ser ético e sábio. Racionalista, ele não pode ser Deus, revelou-se humano. Liberalista, perfeito ser humano e não Deus. Pós-modernista, é quem ele representa para você. Crismo cósmico, por aí vai, pessoal. Tantos conceitos, tá? A divindade de Jesus na Bíblia é provada nos evangelhos, tá? Aqui tem inúmeras ocasiões que podemos provar Jesus como Deus. 4.4, a morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição. 4.4.1, o significado espiritual da morte de Cristo, tá? A ressurreição de Cristo como um fato histórico, tá, pessoal? Só lembrando que não é só a Bíblia que fala sobre a evidência. Tem historiadores de várias nações que falam sobre a existência histórica do Senhor Jesus. Capítulo 5, a vida eterna, os mistérios da vida e da morte. 5.1, a vida após a morte nas religiões não cristãs. 5.1.2, a vida além da morte e o evolucionismo. A vida além da morte na concepção cristã. 5.2, a vida eterna em Cristo. Vai falar bastante sobre isso aqui. E é isso aí, pessoal, tá? Espero que vocês tenham gostado, que vocês venham estudar esses tópicos, aprofundar o conteúdo que estamos passando para vocês. Tudo bem? Fique com Deus e até capítulo 4.